Bom dia, turma. Mais uma vez aqui é o professor Jonas, com a aula de matemática. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo equações biquadradas. Muito bem, então o que vem a ser equações biquadradas? Basicamente, gente, equações biquadradas são equações que são escritas da seguinte forma: ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero. A princípio, você percebe que essa equação ela é muito parecida com a equação do segundo grau. Mas por que ela não é do segundo grau? Porque o maior expoente que você encontra é 4. Você percebe que você tem x elevado a 4 e x elevado a 2. Então, o número que tiver o maior valor vai representar o grau da equação. No caso aqui, essa equação é do quarto grau. Ela também é conhecida por esse nome, equação do quarto grau, ou equação biquadrada. Como é que se resolve a equação biquadrada? Antes da gente entender como é que se resolve, é necessário perceber o seguinte, nós podemos transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau, fazendo a seguinte modificação: y ao quadrado igual a x elevado a 4. Se você disser que y ao quadrado é igual a x elevado a 4, nós teremos que y vai ser igual a x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado igual a y. Serão essas duas relações que você vai poder fazer para transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau. É dizendo que y ao quadrado vai ser igual a x elevado a 4 e dizendo que y é igual a x ao quadrado. Para uma melhor compreensão, veja no exemplo abaixo como essa transformação acontece e como chegamos às raízes da equação biquadrada. Note aqui esse exemplo: y elevado a 4 menos 10y elevado a 2 mais 9 igual a 0. Isso aqui é uma equação biquadrada. Ela pode ser reescrita da seguinte forma: y ao quadrado elevado a 2 menos 10y ao quadrado mais 9 igual a 0. Porque, se você notar, y ao quadrado elevado a 2 é a mesma coisa que y elevado a 4. Essa transformação aqui, ela vai servir exatamente para você fazer essa análise. Y é igual a x ao quadrado. Y ao quadrado é igual a x elevado a 4. Então, vamos tentar resolver uma equação aqui para aplicarmos essa propriedade. Vamos pegar aquela equação desse exemplo. Y elevado a 4 menos 10y ao quadrado mais 9 igual a 0. Vamos trabalhar com essa equação aqui. Primeiramente, nós vamos substituir y ao quadrado por x. Isso significa que onde for y ao quadrado, iremos colocar x. Veja só. A equação vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. Agora nós resolvemos essa equação do segundo grau. Então, vocês perceberam? A equação que antes era y elevado a 4 menos 10y ao quadrado mais 9 igual a 0, ela se transformou na equação x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. Por quê? Porque onde tinha y ao quadrado eu coloquei x. Certo? Muito bem. Então, nós temos a seguinte equação: x2 menos 10x mais 9 igual a 0. Agora nós resolvemos essa equação do segundo grau e encontramos o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2, tá? Olhando para a equação, percebemos que o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 10 e o coeficiente C vale 6. O próximo passo é tirar o delta. Sabemos que o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Se o B vale menos 10, nós temos que delta é igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de B, que é 9. Então, menos 10 ao quadrado é 100. E menos 4 vezes 1 vezes 9 vai dar menos 36. 100 menos 36 é igual a 64. Então, nosso delta é 64. O próximo passo é usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Ou seja, x vai ser igual a menos 10, mais ou menos raiz de 64, sobre 2 vezes 1. Por quê? Porque b vale menos 10,
delta vale 64 e o a vale 1. Então, resolvendo essa expressão, nós temos dois valores. Lembrando que uma equação do segundo grau sempre possui duas raízes. Então, a primeira raiz vai ser, primeiro você faz menos com menos dá mais, então menos 10 vai passar a ser 10. Mais ou menos, aí raiz quadrada de 64 é 8. E 2 vezes 1 é 2. Então, nosso primeiro x vai ser 10 mais 8 dividido por 2. 10 mais 8 dá 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, meu x1 é igual a 9. E quem é que vai ser o x2? 10 menos 8. 10 menos 8 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, meu x2 vai ser 1. Então, eu tenho x igual a 9 e x igual a 1. Mas tem um detalhe interessante. Essas são as raízes da equação x2 menos 10x mais 9 igual a 0. Essa equação surgiu quando nós substituímos y ao quadrado por x. Para encontrarmos as raízes da equação biquadrada, que é y elevado a 4, menos 10y elevado a 2 mais 9 igual a 0, nós devemos substituir os valores de x1 e x2 em y ao quadrado igual a x. Então, você vai ter que guardar essa relação, y ao quadrado igual a x, para poder terminar a equação. Veja só, então. Como nós temos x igual a 9 e x igual a 1, nós vamos ter mais dois resultados. Para x igual a 9, nós temos que y ao quadrado é igual a x, y ao quadrado é igual a 9, e aí nós sabemos que essa aqui é uma equação incompleta, não é? Onde nós fazemos o quê? Nós tiramos o quadrado do y e passamos a raiz no 9. Então, y vai ser igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, y vai ser igual a mais ou menos 3, porque raiz de 9 é 3. E para x igual a 1, nós teremos y ao quadrado igual a x, y ao quadrado vai ser igual a 1, substitui aqui o x por 1, y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 1 é 1, então y vai ser igual a mais ou menos 1. Então, nós teremos 4 resultados para a equação biquadrada, por isso que ela também é chamada de equação do quarto grau, né? Você tem 4 resultados, portanto, a solução da equação biquadrada será menos 3, menos 1, 1 e 3. Esse menos 3 e o 3 foi desse valor de y. E o menos 1 e o mais 1 foi desse outro valor de y. Teremos 4 resultados. Muito bem, então, essa foi nossa aula sobre equação biquadrada. Espero que vocês tenham compreendido. Façam a atividade. Tenham bons estudos.